E aí? Quem vai ser o candidato da direita brasileira que vai se opor a Lula ou então ao seu sucessor nas eleições presidenciais do ano que vem? O cenário não é claro ainda, tá? Não tem como ser. Os líderes dos partidos de direita até têm um favorito, o governador paulista Tarcísio de Freitas, mas isso não quer dizer que seu nome esteja escrito a ferro e fogo. Na verdade, temos três variáveis para considerar. Uma é a popularidade de Donald Trump no segundo semestre de 2026. Outra é a popularidade de Javier Milei na mesma época. E uma terceira vai ser o debate sobre as condenações de Jair Bolsonaro e dos seus generais. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Bem, de formas distintas, os três assuntos vão orientar o perfil do candidato de direita que terá mais chances de convencer os brasileiros. A lógica é a seguinte: vai ter um candidato querendo ser o Milei brasileiro, por exemplo? Se a economia argentina estiver muito bem, se ele estiver muito popular, vai ter sim. É o mesmo com Trump. Se a economia dos Estados Unidos estiver bombando, vai ter um monte de gente gritando "Make Brazil Great Again". Se for o contrário, vai ter governador querendo esconder as fotos e vídeos com o boné vermelho dos MAGAs. E quanto vamos falar de golpe, de anistia, desses assuntos todos? Quanto vai ser importante o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque tudo isso entra na conta. Ontem, segundo os cálculos da USP, 45 mil pessoas foram para a Avenida Paulista pedir anistia já e fora Lula com Jair Bolsonaro e 7 governadores. Dentre os 7, Tarcísio Ronaldo Caiado de Goiás, Ratinho Júnior do Paraná e Romeu Zema de Minas Gerais. São os 4 que se colocam claramente como pré-candidatos. Tarcísio deles todos é o mais próximo de Bolsonaro. Ratinho e principalmente Caiado bateram de frente com Bolsonaro durante as eleições municipais. Mas nesse momento, todos subiram um trio elétrico para estar com o ex-presidente. É bom entender o porquê, né? A resposta está na pesquisa Quest, realizada entre 27 e 31 de março, com 2.004 brasileiros e margem de erro de 2 pontos percentuais. Tem uns dados preciosos ali para nos ajudar a entender o cenário. O primeiro é o seguinte: 21% dos brasileiros se consideram de direita, mas dizem não reconhecer Bolsonaro como seu líder. Enquanto isso, 12% se dizem de direita e bolsonaristas. Estamos falando aqui de 1/3 dos brasileiros no total, tá? 33%. Alguém poderia rapidamente dizer: oba, o bolsonarismo está morrendo. Mas não é assim que se lê esse número. Na verdade, o bolsonarismo tem o mesmo tamanho que tinha no auge do seu governo, ou seja, pouco mais de 10% dos brasileiros. Os políticos de direita olham para isso e não veem os 21% que não se consideram bolsonaristas, mas sim de direita. Porque a conta que eles precisam fazer é outra. É como chegar no segundo turno. Ou seja, o que eles precisam é chegar na frente dos outros candidatos de direita. E sem os votos de Bolsonaro, isso é muito, muito, muito difícil. Quem partir desse piso de 12% e trouxer mais os seus tantos por cento, já salta rápido na frente. E aí, para o eleitor antipetista, vai ser um cálculo simples: em quem devo votar para ter um candidato forte no segundo turno contra Lula? Pois é, os políticos gostam de reclamar que no primeiro turno nós deveríamos, assim, votar no nosso favorito e deixar o voto útil para o segundo turno. Só que não é assim que o eleitor médio funciona. No fim da eleição, costuma haver mesmo uma corrida para os primeiros colocados. Por que os 4 pré-candidatos estavam ontem na Avenida Paulista? Porque queriam o apoio de Bolsonaro. Qual é a contrapartida que Bolsonaro espera? Anistia para ele e para os generais. Aqueles todos que serão condenados por tentativa de golpe de Estado. É isso. A mesma pesquisa Quest perguntou para pessoas qual a opinião delas sobre esse assunto. 56%, um pouquinho mais do que a metade dos brasileiros, consideram que a turba do 8 de janeiro deve continuar presa e cumprir suas penas. 34% acham que deveriam ser soltos. A notícia é muito ruim para o Bolsonaro. Em dezembro, o Datafolha havia ouvido que 62% dos brasileiros não queriam anistia. Essas pesquisas elas não são comparáveis, tá? As perguntas têm diferença e a metodologia muda. Mas a questão é a seguinte: esses números estão em declínio de 62 para 50 e poucos? Ou seja, o apoio à prisão está diminuindo? Os partidos de direita acreditam que sim. Se estiverem diminuindo, a defesa da anistia pode virar um discurso forte para os candidatos da direita e isso os ajuda a se aproximarem de Bolsonaro. Mas e se não tiver? E se os brasileiros seguirem, na sua maioria, querendo a punição para quem tentou derrubar o regime democrático?
Aí os candidatos da direita terão mais facilidade de se desvencilhar de Bolsonaro. Se acontecer, para a democracia, é uma grande notícia. Mas e Trump? E Milley? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você sabe que as pessoas estão cansadas de briga política, não sabe? Aposto que você sente isso. A polarização, ela sufoca o debate. Você levanta um A e um C contra o líder de uma das pontas e pronto. O mundo cai abaixo. É difícil conversar quando as pessoas sequer escutam. E, no entanto, a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, não tem nem Lula nem Bolsonaro como seus líderes ideais. Estamos todos coletivamente cansados desse tipo de polarização que leva a brigas tão intensas. A gente precisa ser capaz de sair dessa. A conversa sobre política precisa voltar a ser um papo entre amigos que discordam, riem, erguem o chopp e voltam a conversar. Quando foi que a gente perdeu isso? Sabe, nós por aqui estamos cansados, muito cansados dessa briga constante, dos rompimentos em família, entre colegas, entre gente que se gosta. Se você quer um ambiente assim, onde conseguimos voltar a conversar todos, o Meio é seu lugar. Assina. Precisamos espalhar essa ideia. E olha, bem-vindo. Esse é o ponto de partida. Ó, Donald Trump fez uma maluquice, tá? Ontem à noite, quando já era manhã na Ásia, começou a bater o circuit break em tudo quanto é bolsa de valores relevante a partir de Tóquio. Quando amanheceu no Ocidente, aí espalharam um boato de que Trump ia dar um tempo até implementar as tarifas, e isso deu uma segurada nos mercados por aqui. Essas tarifas, elas são um desastre. Elas vão desmontar todo o mercado global. Na melhor das hipóteses, os Estados Unidos são parcialmente excluídos do circuito, mas o resto da coisa segue funcionando para todo mundo. Na pior, eles arrastam o mundo para uma baita crise econômica. Vamos esperar. Vejam, tem um monte de gente fazendo um cálculo de xadrez 4D para defender que Trump, na verdade, quer mais livre comércio. Para com isso, gente. Trump não gosta, nunca gostou da ideia de livre comércio. Ele não é liberal, ele é iliberal em tudo, na política e na economia. E se tem um pedaço da esquerda feliz da vida, esse pedaço da esquerda está certíssimo. Estão lendo direito. Trump é quase um cepalino, quase um Getúlio. Ele acha que vai reindustrializar os Estados Unidos, tornando produtos estrangeiros caros demais para o bolso americano. Mas a questão é a seguinte: como é que vai estar a popularidade de Trump lá nos Estados Unidos quando a nossa eleição aquecer? Se a economia deles estiver bem, vai todo mundo querer ser o Trump brasileiro. O boné MAGA vai ser uma coqueluche. Vejam, esse governo Trump é diferente do primeiro por duas razões, tá? Uma é que não tem pandemia para dar desculpa sobre nada. A outra é que ele trouxe um plano, o Projeto 2025, e está executando. Esse não é um governo de um incompetente cujos assessores ficam ali consertando os maiores erros. Esse é um governo radical de direita puro sangue. Javier Milley é simultaneamente do mesmo movimento da direita radical do qual vem Trump, mas de um time radicalmente distinto. Ele não é um reacionário, um libertário. E isso quer dizer que a fórmula do Milley para a economia argentina, ela é liberal. No momento, ele segue popular entre os argentinos. Após décadas de desorganização da economia, principalmente quando nas mãos dos Kirchner, a sociedade compreende que sem um choque não teria jeito. Então os argentinos estão pacientes, entendem que um período difícil vai ser necessário. A questão que se apresenta é a seguinte: qual o tamanho dessa paciência? A classe média da Argentina vai aguentar quanto tempo sem poder consumir? Milley dar certo quer dizer o seguinte: inflação contida na Argentina e a população voltando a ter dinheiro no bolso, satisfeita. Se ele estiver popular ali entre nossos vizinhos, não tenham dúvida de que vai haver quem queira ser o Milley brasileiro. Para que lado vai a direita brasileira? Ainda é cedo para dizer. E aí fica outra pergunta: se a direita afundar nos Estados Unidos e na Argentina simultaneamente, isso quer dizer que melhora o cenário para Lula em 2026? Claro que sim. O que mais compromete o governo Lula nesse período de baixa popularidade é a economia. Se as coisas melhorarem, ele se reelege com facilidade. Mas é preciso que as coisas melhorem, senão é ruim para Lula. Sim, ao que tudo indica, nos últimos ciclos eleitorais no mundo, a regra que tem valido é a mesma dos anos 1990.
É a economia que tem definido os vencedores das eleições. A economia não anda mais sozinha, tá? O debate sobre valores está muito mais forte do que no passado. Mas o que esse debate sobre valores, o que ele faz, é tornar a sociedade acirradamente dividida. Temos eleições apertadas. No último minuto, é a inflação que vem definindo os resultados. Ei! Não pula o vídeo, não. Você vai querer ouvir isso antes de sair. Confia em mim. Se você chegou até aqui, é porque se informar importa para você. Agora, me responde com sinceridade. Você também está cansado das manchetes sensacionalistas, dos discursos tendenciosos pró-Lula, pró-Bolsonaro e da chuva de notícias que falam mais do mesmo? Pois é, a gente te entende. Está todo mundo cansado e para nós a saída é consumir conteúdo que vai além do óbvio. Reportagens e análises que trazem diferentes abordagens com gente que debate e joga luz em argumentos que te fazem entender o mundo de verdade e não ser só mais um na multidão. Isso é o que você pode esperar assinando o Meio Premium. Nossa edição de sábado, por exemplo, chega na sua caixa de e-mail com reportagens especiais para você parar de repetir manchete e começar a formar opinião de verdade. Tem também o nosso streaming, com um catálogo sempre muito atualizado, com documentários e entrevistas que desafiam o que você já conhece. Assuntos como crianças trans, política brasileira, democracia, produções culturais que mesclam entretenimento com informação. Inclusive, entra essa semana porque estreia o documentário Decifrando o Clima, uma jornada junto a cientistas que propõem pensar como podemos ser resilientes e até mesmo prosperar diante das enormes mudanças climáticas. O Meio Político e o Meio Perspectiva são outros conteúdos especiais que traduzem o que está realmente em jogo na política, na tecnologia, na sociedade. Quer ter acesso a tudo isso? Vai em premium.canalmeio.com.br e assina. É rápido e, olha, não tem burocracia para cancelamento. A diferença entre quem lê notícia e quem entende o que está acontecendo no Brasil e no mundo começa aqui. Seja Premium.